O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos aqui da paróquia de São Roque, você que ligou o rádio, Dinâmica, os ouvintes da Rádio Dinâmica, ligou depois, ou que entrou na internet. Então, paróquia de São Roque, aqui da cidade de Laranjal Paulista. Então, quando a pergunta, o diálogo de Jesus, o tema hoje, muito conhecido, muito usado: que é de bom samaritano, o bom samaritano. Tá, nós falamos assim, muito palavra, muita papagaice, sem saber o que estamos dizendo. Aprofundar no sentido do que Jesus quis passar para nós é uma outra realidade. A resposta: aquele que usou de misericórdia para com ele. Usar de misericórdia é usar um atributo semelhante ou aquilo que Deus tem para conosco. Deus tem misericórdia, Deus é misericordioso. Na concepção judaica, o Deus bravo, castigador, carrasco. Na concepção que Jesus renova, a misericórdia. Então esse diálogo já vai vendo assim como ele se torna mais compreensível, aquele que está propício a viver corretamente, tá bom? Mas vá e faça a mesma coisa. Não adianta só usar de teoria, palavra bonita. Moisés nos pergunta hoje, então, nos apresenta, então, ali o livro do Deuteronômio, no capítulo 30, lá para quem quiser acompanhar em casa, Deuteronômio 30, 10 a 14, lembrando que Deuteronômio é um livro que veio depois dos 4 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deutero, depois. O Deuteronômio faz compreender o Gênesis, faz compreender o Êxodo, faz compreender o Levítico, o Números, por isso que ele é Deutero, quer dizer, depois. Ou Pentateuco, chamado na época, o Torá, livro da lei. Então, quando Moisés sobe a montanha, já vemos aí 2 fatos importantes. Subir, que significa ascese, ascender, subir. No sentido teológico, a humanidade desce, não faz ascese, não sobe.
despreza a palavra de Deus para ouvir ou atender a palavra dos homens. Os homens mandam em nós, não é Deus que manda em nós. Não vou fazer o teste aqui, né? Lógico, mas o que você está vestindo? Se alguém chegar e falar para você, não, se você quisesse vir com uma outra coisa, um outro jeito, alguém falaria para você, não está muito bom. Você vai para casa e fala, então não vou na missa. Quer dizer, Deus, o que Deus me chamou não importa. O que disseram para mim, eu vou, né? Sei lá, a roupa está meio fora de moda, o celular, né, era aquele tijolão desse tamanho assim. Você vai entrar na igreja com esse negoção, aí você começa a tocar, escuta até lá no outro lado da cidade. Ah, não, então eu não vou entrar, vou para casa. Quer dizer, então, os homens ditam para nós que tem que ser desse jeitinho assim, e a gente caminha como um bando de Maria vai com as outras. Aqui tem bastante gente, eu vou. Todo mundo está comprando isso, eu compro. Né? Todo mundo está sendo enganado, comprando coisas aí pela internet. Não, quantas vendas por dia? Eu vou lá e compro também. Mas a palavra de Deus, não, né? Essa é bem depois, que nem Jesus disse lá para o jovem, quem sabe uma outra ocasião. Então Moisés faz a ascese, ele sobe a montanha. E para onde que ele foi? Para um lugar cheio, onde havia ali recursos, né? Uma biblioteca, sei lá, internet. Não, foi para o monte, por alto da montanha, onde não havia nada. Então está aí de novo. Então um esvaziar-se, né? Um kenosis, subiu, quer dizer, esvaziou-se para fazer uma ascese, uma subida. Lá ele teve esse encontro com Deus. Não é no meio da tribulação, não é no meio dos homens que ele encontraria essa paz. Bom, de lá ele trouxe o livro da lei e apresentou, né, pulando aí o bezerro de ouro, e apresentou, e a segunda vez, a lei perfeita, né, agora apresentou ao povo. Eles se comprometeram então a observar tudo que estava escrito ali. E Moisés disse, então a palavra não foi colocada na nuvem, porque vocês vão dizer, eu não vivo a palavra, eu não conheço, porque não tem como subir na nuvem para ler a palavra. Também não foi colocada lá do outro lado do mar, porque vocês vão dizer, não tem como ler a palavra, não tem como atravessar o mar. Não, a palavra foi colocada onde mesmo? Nós diríamos assim, na mão. Moisés disse, não, está longe. No bolso, está um pouco longe ainda, né? Na mochila, no celular, não, ainda está longe. Ela tem que estar onde? No coração. No coração, a lei está dentro de nós. A palavra está completamente, né? Estamos completamente envolvidos nela. Ela está em nós. Então a palavra não adianta ficar na estante, não adianta ficar lá no porta-luva do carro, né? Quando às vezes está congestionado, eu tenho que parar, eu dou uma lida. Não, ele tem que estar no coração o tempo todo, para que minhas ações sejam imediatas ou imediatamente consultado a palavra. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria numa situação como esta? Então, o que atrapalha, portanto, de ter acesso à palavra de Deus? Não é a nuvem, não é o mar. Será que é a televisão? Será que é a internet? Né? Nós diríamos assim, mas a televisão é maravilhosa. Sim, a internet também, quando bem usada. O homem não fura a terra e vai buscar água puríssima lá no lençol freático, lá embaixo. Que maravilha, né? Abrir um buraco, sai água pura. Mas corre o risco daquilo ali contaminar todo o lençol de água, todo o lençol freático. Quer dizer, então, os bens têm que serem selecionados, usados de maneira onde eu vou direcionar para o bem. Então, a internet é boa? Sim, mas quando eu uso para o bem. A televisão é boa? Sim, quando eu uso o lado bom que ela tem, se é que ainda tem alguma coisa boa, né? Mas, portanto, aí a palavra, né, para nós. Porque essa importância, então, da palavra? A palavra foi colocada para as árvores lerem? Não, para os pássaros, para os animais que tomam conta dos filhos dentro de casa, né, os animais de estimação, aí, coisa parecida. Não, a palavra é para mim, para você, para cada um de nós. Ela tem uma direção. Tem aquele que envia, aquele que recebe, né? O destinatário somos nós da palavra.
Então, quando nós temos um conjunto de belezas, todo perfeitos aí, vestido corretamente, né? Fazendo nosso regiminho aí, nossa caminhada, nossa academia, tudo certinho, os estica para cá, estica para lá. Então, esse conjunto bonito, né? O tempo marca a sua presença, né? Não tem como a gente fugir disso, mas é aí que a palavra de Deus tem que tocar, é aí que a palavra de Deus tem que existir, é para isso que ela tem que fazer de nós, com toda essa beleza que nós temos, né? Que cada um logicamente valoriza a beleza que tem, mas não adianta nada sem essa força. Um carro muito bonito, sem o combustível ele não anda, né? Uma pessoa também toda enfeitada, bonita, sem a palavra de Deus, se torna apenas alguma coisa, sei lá o que vocês querem dizer. E quando o apóstolo Paulo descobre essa maravilha, já vivia, né, no jeito que ele aprendeu a viver como povo judeu, mas quando Paulo confronta-se com Jesus, quando Jesus persegue Paulo e o traz para si, né? Então a conversão de Paulo, ele apaixona-se por Jesus Cristo, né? Então torna-se diferente o crer dele, o viver a palavra. Não é a palavra feita, modificada por homens. Quando Moisés desceu da montanha, ele apresentou para nós 10 mandamentos. Quando Jesus chegou, Jesus encontrou quantos mesmo? Um fermento maravilhoso, viu? De 10 aumentou para 613. Isso quer dizer o quê? Que ali humanizou, misturou a palavra, os 10 mandamentos, com interpretações humanas, onde tomaram posse de Deus e começaram a mandar em Deus. Deus faz assim, Deus é bravo, Deus castiga, Deus mata. Eu matei, mas porque Deus mandou. E vamos justificando tudo que não se justifica. E não é diferente de agora também. Então Paulo viveu nesse clima. Ele aprendeu assim que Deus era um carrasco torturador, terrível, que todo mundo fugia de medo de Deus, não tinha amor, não era temor. Amar, não quero pecar para não ofender o amor de Deus. Esse é o temor, não é terror, medo, pavor. E quando Paulo descobre essas maravilhas, né, deixou Jesus alcançá-lo no caminho. Nós corremos muito, não deixamos Jesus alcançar. Não é que Jesus não corre, é que ele tem o seu tempo, a sua lentidão. A conversão não pode acontecer da noite para o dia. Amanhã já não é mais conversão. A conversão vai acontecendo uma mudança aos poucos. E Paulo, quando então ele é tomado por essa força de Jesus, ele, como já disse, né, apaixona-se por Jesus e pela igreja de Jesus. Paulo vai falar tantas referências à igreja. A igreja estava ali, o livro dos Atos, né, onde Paulo teve a grande participação. Então, agora Paulo fala não com o decoreba, como a gente diz por aí. Eu decorei, como é que é mesmo lá? Quem é Deus? Deixa eu lembrar um pouquinho. Deus, espera aí, era um espírito criador do céu e da terra. Não, você aprendeu a letra lá atrás, agora você está papagaiando. Você não fez nem a Cés, nem o Quenos, nem esvaziou-se, nem subiu. Decorou e agora fica repetindo palavras. Paulo, o Saulo, deixa disso e passa então a ser o Paulo, o grande apóstolo missionário da igreja. E portanto ele fala, essa imagem de Deus, Cristo é a imagem do Deus invisível, tá? A imagem, todo mundo quer ver a face de Deus. Essa sempre foi a angústia da humanidade. Quero ver Deus, esse Deus que não mostra a sua face. Se eu visse Deus, né, se eu pudesse enxergar, a minha fé seria diferente. Não, você está querendo uma comprovação, aí é ciência. A fé é um experimento. A fé é algo que não se mede com um termômetro, com nenhum aparelho se mede. Então, Paulo, ele expressa essa imagem. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Espera um pouco. Então, quer dizer que olhando para Jesus, a cara de Deus é igual de Jesus. Aí eu pergunto, peraí, mas qual face de Jesus? Quem me vê, vê o Pai. Jesus, quando eu estava na manjedoura, a cara de Jesus, quando já tinha lá os 12 anos no templo, começando a ser adolescente,
Jesus, aos 30 anos, quando encontra com João Batista lá, é ungido, né, naquele batismo da água ali. É quando ele subiu no Monte Tabor e se transfigurou. É quando ele estava na cruz. É quando ele ressuscitou. Quer dizer, então não temos uma face ideal para dizer, então Deus é assim. Por isso Deus não mostra a sua face. Eu crio mediante a grandeza de Deus. Nós contemplamos a natureza, né? A gente fica encantado quando chega a primavera. O ipê amarelo, né? Todos os cantos estão floridos aí. O ipê roxo agora, tá? Então aí eu vou percebendo que existe uma grandeza, né? Como que o ipê daqui sabia que lá não sei aonde, lá ele tem que florescer também, né? O que eles têm celular, tem zap, alguma coisa assim? O mistério, né? Quando os bambus florescem. Já viram isso? Acontece isso lá de cada 90, 100 anos. É um fenômeno que no mundo todo o bambu dá talvez a gente não viu, nossa geração não viu ou não verá. Mas são mistérios insondáveis. Onde não dizer que Deus está aí? Nessa beleza de Deus, né, na beleza das coisas, eu vou chegando então a essa concepção de Deus. Que pena se eu tivesse guardado aquela cara. Deus tem essa cara aqui. E agora? Empobreceu todo o resto. Então, não tem. Porém, nós construímos a face de Deus no nosso conhecimento, na nossa fé. O perigo é que nós, o que projetamos no outro, aquilo que somos nós, nosso limite, nossa fraqueza, nossa podridão. E o perigo é projetar uma face de Deus assim. Por isso, então, não tem essa face de Deus. Então, você cria a sua imagem, a sua face de Deus, em todas as belezas que nós vivemos e contemplamos. Um dia chegaremos lá, se fizermos todo o esforço possível, como Jesus disse, aí teremos a grande surpresa. Nossa, é muito mais do que eu podia imaginar. As crianças perguntam assim, é o dia da primeira comunhão, primeira Eucaristia, né? Que gosto que tem a hóstia? A hóstia é a materialização da fé, né, de Jesus no altar. É a base ali onde acontece a transubstanciação. Então, que gosto tem? Não tem gosto, né? Quando eu comunguei a primeira vez, achei que tinha um outro. Tá, você faça o sabor que você quiser. Já pensou se fizesse lá hóstia com gosto de framboesa? Não gosto de framboesa. Hóstia, não tem sabor. O sabor é aquilo que você, na sua pureza, vai projetar. E a beleza da criança é isso, né? Na primeira Eucaristia, ela vibra, ela vive aquele momento, aquele sabor da fé, aquele sabor da espiritualidade, que nós vamos perdendo quando ficamos grandes. Tornamos homens e afastamos de Deus. Queremos, porque conhecemos, porque ansiamos, porque temos projeto, porque fazemos, porque somos bons, porque somos melhores do que todos, do que os outros, e Deus vai se afastando cada vez mais. Então essa maravilha, né, de Paulo, puxa vida, podia falar tanta coisa aqui, mas aí o povo já começa a olhar no relógio, já não dá muito certo. Mas vamos fechar com a compreensão da misericórdia de Deus, a caridade. Como é a nossa caridade hoje? O que é fazer caridade? É dar, leva lá no portão e não quero nem ver quem é, né? Eu vou lá na rodoviária, compro uma passagem, dou para você, vai embora, vai para Concha, vai para outra cidade, né? Nós dispensamos imediatamente. Aqui Jesus contou o rapaz, então, a pessoa que tinha vontade de verdadeiramente viver como Deus quer, mas ele tinha um conhecimento teórico dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus, dos judeus. Mas ele teve a coragem de dialogar com Jesus, tirar de si aquilo que ele não compreendia muito e perguntar, né? Houve um diálogo ali. Falta para nós esse diálogo com Jesus. E Jesus dá então uma resposta, quer dizer, ele dá a resposta e Jesus o elogia e fala, agora faça. Não adianta você saber, você ter essa teoria. Tá bom, quem é o meu próximo? E nós nos perguntamos, quem é o meu próximo hoje? Aquele que está sentado do meu lado? Não, pode ser aquele que está lá no outro lado do salão. Pode ser aquele que está lá em casa, aquele que está a 300, 500 quilômetros daqui. Esse é o meu próximo. A proximidade é o vínculo do coração, é um vínculo de alma, que nada separa, a distância não separa, a morte não separa, né? O sofrimento não separa, a dor não separa.
Então, quando se prendia ao legalismo do judaísmo, quem é o próximo? Vamos pegar lá a medida, né? Uma vara, lá o cânon, e quem passou mais próximo é o próximo. A discussão para saber quem era o próximo. Ele ali deu 1 milímetro, para lá, então você que é o próximo. Então, por isso que Jesus conta essa parábola, mas que é meio estranha, né? Bom, o homem estava ali, Jesus conta o quê? Quem vai para Jerusalém, quem ia para o templo? Quem podia entrar no templo? Só os santos que eles selecionavam. Samaritano podia entrar no templo? Pelo amor de Deus, não deixe esse povo pisar aqui, que eles contaminam o nosso lugar santo. Não, eles não podem nem chegar aqui na sacada do templo. Porque samaritano era odiado pelos judeus, porque eles compunham lá uma comunidade de vários ídolos vindo de fora, migrando ali. Acabaram então, cada um trazia o seu ídolo lá e acabou fazendo uma salada de ídolos lá. Mas ninguém foi falar para eles que Deus é diferente. Então essa imagem que tem olho e não vê, né, que a gente escuta por aí sempre essa mesma coisa, essa papagaice, que tem ouvido, mas não escuta, que tem boca, mas não fala. Então é aquele ídolo construído por eles e dizendo, esse é o nosso Deus. Ninguém foi dizer para ele, não é, isso daí não é Deus. Deus é o Criador de toda essa maravilha que nós já refletimos aqui. Ninguém foi dizer isso para eles. Um dia Jesus vai lá, senta no poço da samaritana, conversa com a mulher, né? Não pode sentar no poço, imagina, o poço é sagrado, é o poço de Jacó, não pode conversar com uma mulher sozinha ali. Contam lá na cidade, encontramos o profeta, o povo vem, vamos para lá. Quer dizer, acolhia sim a orientação, mas não tinha. Então essa rixa, essa briga tonta de judeu e samaritano, Jesus monta então essa parábola. O homem estava viajando ali, quer dizer, o samaritano, ele descia, ele estava indo para outro lugar, ele não foi no templo, enfim, estava ali transitando pela estrada. Aí passa aquele que deveria ser próximo de Deus. Quem era o mais próximo de Deus, segundo aquela concepção teológica? O sacerdote da época. Não é o padre, não é o sacerdote católico, é o sacerdote que oferecia o animal, que ia sacrificar o cordeiro, lá o bezerro, para oferecer no altar em sacrifício. Ele era o mais puro, né? Os escribas, os doutores da lei, eram os primeiros. Deus, eles eram grudadinhos com Deus. Tinha até o santo do santo, que Deus ficava preso lá dentro. Se o samaritano chegar aqui, Deus vai embora, né? Deus sai dali, a gente perde Deus. Quer dizer, uma concepção errônea de Deus, e passava essa mensagem de maneira também errônea. E Jesus fala assim, aquele homem foi assaltado, estava ali se esvaindo em sangue, né? Passa o sacerdote indo para a função religiosa sua, lá veio purificado de casa, fez o gesto de ablução, tudo aquele ritual todo, agora estava indo santamente para o sacrifício. Ele vê o homem sangrando, ele passa do outro lado. Você vê que Jesus frisou 2 vezes, o levita passa, levita que ele cuidava da lei, interpretava a lei, passa também do outro lado. Eu fico imaginando, né, a estrada, não sei, será que tinha cerca de arame farpado naquele tempo? Acho que ainda não, né? Ele passou esfregando lá do outro lado assim, porque ninguém vai passar além dele ali para não ser o próximo. E passou, e veio outro e passou também. Falou, bom, Deus está muito feliz comigo, porque eu não sou o próximo, com certeza vai passar alguém ali pelo caminho e não vai passar, não tem jeito de passar mais longe do que eu consegui passar. Então esse Deus teórico, né? Esse Deus manipulado por eles ali, muito bom, foi para sua função religiosa. Só um exemplo, né? Chegou no templo lá, alguém cumprimentou e depois, tudo bem? Depois falou, nossa, acho que o cara machucou a mão ali alguma quina ali, né? Um espinho e manchou uma gotinha de sangue aqui na minha mão. Pode ir embora, Deus não quer saber de você, mas não, você está contaminado. Não é contaminação de doença, contaminação espiritual. Pronto, pode ir embora para casa, vá fazer o gesto de purificação, né? Então é o extremo do absurdo. Leva Jesus a fazer um feixe de corda lá e mandar para fora, de tão absurdo que se vivia e queria que o povo vivesse, né? Fez um grande fardo pesado, vocês não tocam nem com o dedo e manda o povo carregar. Bom, vem quem lá? O samaritano. Ele não ia para o templo, porque nem poderia ir também.
Mas ele para e faz tudo isso que já vimos aqui no relato do Evangelho de hoje, né? Quem quiser em casa ali, Lucas 10, capítulo 25 ao 37. Ele para, vamos traduzir para hoje? Ele para o carro, abre a porta, pega o rapaz todo sujo de sangue, a pessoa suja de sangue, coloca no banco do seu carro, sem se preocupar se vai manchar de sangue ou não. É fácil de limpar depois mancha de sangue, né? Ele vai para a Santa Casa, ele fica ali cuidando, ele passa a noite com ele cuidando lá. Bom, hoje eu vou trabalhar, eu deixo ele aí aos cuidados de você, deixo mais um pouco de dinheiro lá, moeda de prata, né? 2 notas de duzentão. Eu deixo aqui, eu volto aqui para pagar a diferença. Isso quer dizer, a caridade tem que tirar a pessoa, levantar e colocar em pé, como Jesus fez com aquela mulher chamada de sogra de Pedro. Estava de cama, levantou e ela foi servir, quer dizer, ela foi para o seu trabalho, para o seu dinamismo. Então, quando nós falamos, eu sou uma pessoa caridosa, porque eu tenho moeda, é que faz muito barulho quando anda, né, moeda no bolso, então eu já dou as moedas que eu tenho lá, né, ou a pessoa fica ali insistindo, então tá, vai fazer o que você quiser. Isso não é caridade, né? Nunca foi, nunca será também. Isso até é um estrago. Mas tá bom, gente. Então, assim, caríssimos, né, irmãos aí que estão acompanhando pelo rádio, se é que estão, já não desligaram o rádio, que estão acompanhando também pela internet ou que verão depois, vamos nos posicionar. Ele derrama óleo precioso e vinho, né, os elementos preciosos do tempo lá. Então não falou que era caro aquele material para desperdiçar. Então, onde nós nos posicionamos, nós criamos então ali o relevo da parábola de Jesus. Nós pontilhamos ali os fatos. Agora, onde que eu estou ali? Passando lá do lado do sacerdote, do levita, ou despercebidamente, como se nada acontecesse. Bom, alguém vai dizer, padre, mas quanta coisa que a gente fica sabendo, né? A gente vai lá ajudar a pessoa. Tá bom, tem todos os acidentes da vida, por isso eu não mato Deus, né? Porque os outros matam, porque os outros erram, porque os outros pecam, porque os outros fazem falcatruas, barbaridades aí. Eu não posso matar Deus da minha vida. Eu não posso matar aquilo que é essencial. Um dia seremos perguntados, né, ou julgados ou acolhidos por aquilo que nós fizemos. Não adianta falar, Senhor, eu nunca fiz porque fulano era isso, porque ele era folgado, porque ele era aproveitador. Não vai perguntar isso. O que você fez aqui na terra? Quais são as obras que você trouxe? Porque o peso não adianta querer levar que não sobe. Então, não estão nas obras realizadas, nos gestos vistos, elogiados. Estão guardados junto com a palavra no coração, na alma. É Ele que vai chegar lá. É dele que Jesus vai se alegrar por nós. Vinde, benditos, o teu lugar já estava preparado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.